Salve, salve amigos aí do agro. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E hoje, pessoal, eu vou falar para vocês quais são os cuidados que eu estou tomando no pós-colheita e o que você tem que fazer para a sua roça nunca parar de produzir e sempre te dar um retorno econômico e satisfatório. A primeira coisa que eu fiz aqui, pessoal, foi ter catado essa pimenta, né? Essa pimenta daqui, eu não catei ela toda, né? Como eu fiz? Essa pimenta daqui, ela secada um pouquinho, depois tal. É tanto que ela já tá soltando flor, tá vendo? Essa flor aqui vira um cacho. O problema dessa flor agora de dezembro é que a maioria das vezes essa flor ela não vai vir completa. Então ela vai ficar banguela, porque é uma produção fraca que vai dar ali em torno de maio, junho, né? Então você não tem aquela produção total. Mas quais são os cuidados aí necessários no pós-colheita? Primeira coisa que você deve fazer no seu pós-colheita é isso aqui ó, que eu estou fazendo. É amarrar, é tirar um galho, por exemplo. Aqui não tem galho, mas por exemplo, isso daqui ó, dá um pendãozinho. Você tem que tirar, né? Porque depois ele sobe, ele desce e atrapalha a sua produção aqui. Se aqui tivesse aquela descida aqui, esses cachinhos aqui ó, não daria, entendeu? Não dá o cacho. Não dá, não solta a flor porque não tem entrada de sol, não existe fotossíntese. Sem fotossíntese você não vai ter fruto, né? É uma planta. Esse cuidado, ele é um cuidado que ele deve ser para quem está começando a amarrar, você tem que ficar amarrando direto, né? O certo de você amarrar não é de início, não é essa corda aqui. Essa corda aqui é aquela fita de pneu. E por que essa corda aqui não é boa para início? Porque como a planta de início, né, início de plantio, ela é uma planta mais fraca, ela vai crescer, né? O caule dela vai engrossar e com a corda fina dessa, a corda ela passa por dentro do caule e às vezes ela pode ter que cortar a sua planta, né? E isso daí não é legal, né? Porque você com a planta velha, ela cortar por causa de algo que você fez lá no início de forma errônea é muito ruim. Então isso aqui, só depois sua planta tiver mais ou menos aqui, dessa altura mais ou menos para baixo. Dessa altura para baixo, o conselho é barbante, tá? Tem o meio aqui, o meio desse taco, tem mais ou menos aqui, eu exagerei um pouco, tem mais ou menos aqui. Barbante, porque o barbante com o tempo, a planta vai crescendo lá embaixo, ela vai estourar o barbante, né? E aí quando ela estoura o barbante, ela já está uma planta grande. Então essa parte aqui já está formada, entendeu? E aqui já vai estar amarrado com essas cordinhas aqui de pneu. Outra dica importante, quando você for amarrar, cara, não economize nisso aqui. Eu sei que é caro, eu sei que não é barato, porém coloca duas cordinhas para evitar de mesmo aqui em cima cortar o seu pé de pimenta, né? A sua plantação, né? Isso não é bacana, isso não é legal. Outro cuidado importante é com a adubação. Eu errei. Esse mês de dezembro eu adubei somente uma vez. Então aí é um erro meu, né? Cuidado com a adubação, né? Por exemplo, cheguei aqui, tô com flor. Se você jogar uma adubação errada, você aborta essa flor. Por exemplo, tá com essa florzinha aqui, ó. Se eu meter um nitrabô aqui, eu aborto essa flor. Por quê? Porque é um adubo que ele é mais para soltar broto, entendeu? Ele não é para formação. E por ter muito nitrato junto, faz com que a planta aborte. Mas Elcio, mas minha técnica me indicou jogar o nitrobol agora. O que eu faço? Primeira coisa de tudo, pessoal, é você tomar cuidado. O certo do nitrobol é antes da planta. Porque depois da colheita vai ficar esse cachinho aqui, ó. Antes de soltar isso aqui, mas tem pouquinho cachinho, então você joga logo. Joga logo, porque a planta vai soltar. Jogou o nitrobol, tá nesse cacho, com a adubação aqui, que é boa. Um magnésio, para corrigir o estresse que a planta teve para a produção, né? Aí você vai ter um torte, gold, matéria orgânica, né? Tufa, né? Similares à matéria orgânica. Por que fazer isso? Porque fazendo isso, meus irmãos, você vai fazer a planta se recuperar 100%. Essa planta daqui ela já produziu, que é como se fosse uma mulher grávida. Ela teve já seus filhinhos, ela está no período de resguardo. A diferença de uma planta para uma mulher é que essa planta aqui ela fica sempre produzindo. Você entende? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado com a planta. Então agora não é ficar pensando 100% em produção. Joga o magnésio para quê?
folhas voltar à coloração, a planta ficar mais forte. Vou jogar matéria orgânica para a planta ficar mais forte, porque consequentemente eu posso ter algum tipo de doença aqui. Por exemplo, agora não vai ter tanta doença, mas como aqui a planta ela perdeu os cachos, ela está mais forte. Mas o que eu tenho que fazer? Tem que meter adubo nela. Adubo, correção de solo, né? Acidez, né? O calcário agora, ele entra muito importante agora no início do ano. Eu acho que início de ano é muito bom você jogar calcário. Fevereiro, janeiro. Corrigir alguns probleminhas, como por exemplo, aquilo que eu falei, caiu, faz a poda. Vai fazer poda com alicate, usa o cloro, porque pode ter uma doença um para outro. Então é cuidado, são cuidados que eles refletem muito no seu lucro final, né? A pimenta, ela como qualquer outra roça tem que ter cuidado. Olha aqui, café também, cuidado, né? Ninguém consegue formar uma roça sem cuidado. Tudo na vida requer cuidado. Então são essas as dicas aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva e deixe sua sincera opinião aqui do que você acha. Valeu?